da Primeira Guerra Mundial. Uma revisãozinha básica, né? Para entender a Primeira Guerra Mundial, vamos voltar um pouco no tempo, final do século XIX para o século XX. A Europa vivia um período chamado de Belle Époque, ou Bela Época, um período de grandes avanços tecnológicos, né? E também de uma relativa paz. Eram os anos felizes, com a criação do cinema, da fotografia, do avião, do automóvel. Então eram anos de muita prosperidade. E o que fez mudar isso? Por que então começou a Primeira Guerra Mundial se a Europa vivia períodos de felicidade e tranquilidade? Primeiro motivo, as disputas imperialistas. É o principal de todos os motivos. Os países, as grandes potências europeias da época, eles se industrializaram e queriam novos mercados consumidores, escoar suas mercadorias para outros países, né, consumidores, e também adquirir matéria-prima, mão de obra barata. Então esses países eles começam a disputar entre si áreas de influência e territórios, novas colônias. E além da disputa imperialista, que foi o principal motivo, a corrida armamentista. Como eles estavam disputando áreas de influência, querendo ampliar territórios, eles também começam a se armar. A corrida armamentista ou paz armada é a fase no qual eles começam a investir na indústria bélica, na produção de armamentos, tanques de guerra, metralhadores, lancha-chamas, outros, enfim, vários materiais que seriam usados com um objetivo bélico, para a guerra. Outro motivo para a guerra, nacionalismo exacerbado. Na região dos Balcãs haviam povos que não tinham um território, eram nações como os bósnios, croatas, poloneses, vários outros povos de origem eslava que não tinham território definido, viviam nos territórios do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano. E esse povo começa com um nacionalismo, essa identidade de nação, e o objetivo principal era criar um novo país, né, envolvendo essas nações de origem eslava. E as rivalidades da época também eram gigantescas. Do lado ocidental, a Alemanha e a França tinham rivalidades. Na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha havia tomado o território da Alsácia-Lorena, um território rico em minérios, e isso criou no povo francês um sentimento de revanchismo. Os franceses queriam de volta a Alsácia-Lorena, principal motivo de conflito entre a França e a Alemanha. A Alemanha também tinha conflitos com a Inglaterra, porque a Inglaterra era o maior país produtor de mercadorias industrializadas, era o país que tinha a frota marítima mais potente da época e o país que tinha mais colônias. Os alemães queriam as colônias inglesas. E também porque a Alemanha, quando ela se unifica como país, ela investe fortemente na industrialização e passa a ser uma concorrente da Inglaterra. Então temos aqui a rivalidade. Do lado oriental havia a divergência, a rivalidade da Alemanha e da Rússia. Esses dois territórios, esses dois países disputavam áreas, territórios na região dos Balcãs. A Alemanha queria construir uma grande ferrovia ligando Berlim a Bagdá. E a Rússia desejava alcançar uma saída para o mar Mediterrâneo com objetivos mercantis. E isso então cria rivalidade entre os dois. E no meio dessas rivalidades vão se formar as alianças. Do lado ocidental se forma as alianças da Inglaterra, da França e da Rússia. A união desses três países forma a Tríplice Entente. Do outro lado, formou uma aliança, a Tríplice Aliança entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, né? Então, o que seria o estopim que causou a guerra? Então, estou falando de várias coisas ali que estavam fervilhando. Falo de disputa
imperialista, de nacionalismo, de rivalidades, a corrida armamentista, os países se armando, se preparando para a guerra. Mas o que fez eclodir a guerra? Nessa aliança que foi feita entre os países, qualquer acontecimento poderia eclodir a guerra. A Europa era um campo minado. E o que foi o principal estopim, o que foi o para o início da Primeira Guerra, foi o assassinato do Franz Ferdinand, do príncipe austríaco, né? Ele era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. E ele é morto por um sérvio, ele é morto em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. Esse sérvio extremo nacionalista, quando ele assassina o Franz Ferdinand, o príncipe austríaco, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia. E a Sérvia era amiga da Rússia, porque os dois países, eles defendiam o pan-eslavismo, que os territórios, que essas nações que não tinham territórios, como os croatas, os bósnios, os poloneses, que fossem esses países, essas nações fossem unificadas num único território. Só que tinha um problema. Essas nações, elas viviam sob o domínio do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano. E para formar nova nação, com esses países de origem eslava, teria que tomar a terra do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano. Então, mediante a isso, cria uma divergência entre a Rússia, né, e a Sérvia contra o Império Austro-Húngaro e contra o Império Turco-Otomano. A morte de Franz Ferdinand, então, provoca o início da guerra. Como foi um sérvio que assassinou Franz Ferdinand, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, que era apoiada pela Rússia, que era apoiada pela Inglaterra, que era apoiado pela França. E aí a guerra se torna generalizada. A primeira fase da guerra é a guerra de movimentos, onde o exército alemão marchava em direção aos oponentes na frente ocidental, invadindo o território francês. E ali as forças da Tríplice Entente se unem para conter o avanço alemão. Do outro lado, os alemães combatiam os russos, né, na frente oriental. Essa primeira fase da guerra, a guerra de movimentos, foi um período assim que ficou meio empacado. E aí eles passam para a próxima fase da guerra, que é a guerra das trincheiras. Aqueles grandes buracos que foram cavados no solo, que tinham quilômetros e quilômetros de extensão, cortava a Europa toda. Nesse momento, nessa fase da guerra, né, foi um período assim muito extenso, exaustivo para soldados. Ela durou 3 anos. Quando mais ou menos no 1917, houve um grande acontecimento que vai mudar os rumos da guerra. Vamos voltar um pouquinho, 1915. A Itália, ela deixa de apoiar a Tríplice Aliança, deixa de apoiar a Alemanha e vai para a Tríplice Entente, porque a Inglaterra prometeu para a Itália territórios na África, então ela passa para o lado da Tríplice Entente. Em 1917, a Rússia sai da guerra, então é um momento que os alemães aproveitam para atacar com tudo a frente ocidental, a Tríplice Entente. Mas o que a Alemanha não contava era com a entrada dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1917 também, porque um submarino alemão afundou um navio estadunidense que estava levando suprimentos e medicamentos para os países da Tríplice Entente. Como os Estados Unidos entram na guerra do lado da Tríplice Entente, era um país que tinha mais tecnologia, um país que estava em ponta no desenvolvimento econômico, porque enquanto os outros estavam na guerra, ele estava ali se preparando na questão bélica, na questão econômica. Então ele era uma superpotência já. A entrada dos Estados Unidos na guerra é determinante para o fim da Primeira Guerra Mundial, onde a Tríplice Entente vence a Tríplice Aliança. A Alemanha é derrotada, que era a principal liderança da Tríplice Aliança.
A Alemanha, então, foi acusada de ser a principal causadora da guerra. E ela teve que assinar um tratado, o Tratado de Versalhes, muito vergonhoso, que foi o que causou depois a Segunda Guerra. Porque esse tratado humilhante definia que a Alemanha perderia 1/6 do seu território, teria que devolver a Alsácia-Lorena para a França, perderia metade dos seus navios mercantes, não poderia ter equipamentos pesados, né, de guerra, e o seu exército não poderia ultrapassar a 100.000 soldados. E vamos pensar agora no saldo, nas consequências da Primeira Guerra. As consequências foram desastrosas do ponto de vista humano e econômico. Então foram mais de 9 milhões de mortos, milhares de feridos, mutilados, isso entre civis e militares. E a Europa ficou arruinada. E para ela se recuperar, se reconstruir, ela precisou pedir dinheiro, ajuda financeira aos Estados Unidos, que aproveita esse momento e, ao emprestar, ajudar a Europa a se reconstruir, os Estados Unidos ainda se fortalece mais economicamente e surge no século XX como a principal potência econômica e militar do período. E é isso aí, gente. Ó, um beijo, tchau, tchau, até mais.